Senhores, vamos começar mais uma aula online para o Fundamental 1, no caso, terceiro, quarto e quinto ano. Vamos lá, então. Nessa segunda aula, após você fazer lá aquele trabalhinho geral para o Fundamental 1, ou seja, para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, nós vamos iniciar, propriamente dito, o nosso bimestre. Para isso, temos que fazer ainda aquela aulinha teórica de conhecimento, para que daí sim, na próxima aula, possamos fazer a prática. Posto isto, o que vamos estudar então nesse primeiro bimestre? O que será que tem de tão especial? Ou o que será que podemos estudar dentro da proposta da educação física, dentro daqueles galhos que a gente viu de uma árvore imaginária, da árvore da educação física, que tinha os esportes, os jogos, as lutas, as danças, as ginásticas. O que será que a gente pode estudar? Sabendo do que o Fundamental 1 precisa desenvolver alguns aspectos das práticas corporais e pelo grandioso evento que temos esse ano, não poderemos deixar de falar das Olimpíadas. Você por acaso já viu esse símbolo? Acredito que sim. Acredito que você já tenha visto esse símbolo. Talvez você já está bem antenado, bem ligado que as Olimpíadas de 2020 vão acontecer esse ano, em 2021. 2020 não tivemos devido à pandemia, mas agora em 2021 as Olimpíadas vão acontecer normalmente. Claro que sem público devido ainda às restrições por conta da pandemia. No entanto, você já deve ter visto esse logo aí do Comitê Olímpico Nacional, ou Internacional, desculpe, mas talvez você não saiba. Um dos simbolismos dele é esse aqui, um círculo para cada continente. Por exemplo, ali temos a África na cor preta, a Europa na cor azul, as nossas Américas ali na cor vermelha, Oceania na cor verde. Tranquilo? Então nós temos todo esse simbolismo, mas o porquê tanta espera? Porque esses jogos eles só acontecem de 4 em 4 anos. Então eles sempre aconteceram desde que foram organizados por um cidadão chamado Barão de Coubertin. Ele organizou essa sequência de jogos de 4 em 4 anos e aí foram denominados Jogos Olímpicos da Era Moderna, a partir desse homem denominado Barão de Coubertin. Mas isso não vamos entrar a fundo. O que temos que saber é, como eu disse, começou lá na Grécia Antiga e depois eles foram sendo organizados. E na Era Moderna, após essa organização do Barão de Coubertin, nós já tivemos vários. Temos aí o logo ou o logotipo de alguns jogos anteriores, os mais próximos, para você ter uma ideia. Nós temos ali, ó, Atlanta 1996, foi nos Estados Unidos. Temos Sydney 2000, que foi na Austrália. Beijing, que é lá na China. Atenas, na Grécia, em 2004. Londres, 2012. Quanto a Londres 2012, eu vou colocar logo embaixo aqui da nossa aula online o musical de abertura, um pedaço da abertura, porque nela tem alguém que com certeza você conhece aí, ou em desenho animado você já viu na televisão. Eu vou colocar para você assistir como forma de tentar abrir a sua mente quanto a isso, da importância dos Jogos Olímpicos, porque não só a questão ali econômica, muito se discute, porque eu vou gasta muito dinheiro, mas é a questão da união de todos os povos. Você vai ver ali que é um evento muito bonito e que também teve lá em 2016, que foi o último que foi aqui no nosso país, foi no Rio de Janeiro. Essas Olimpíadas elas acontecem de 4 em 4 anos, como eu já falei. O vídeo, assista embaixo que eu vou deixar ali
já inserido para ficar fácil para você. Assista e você vai ver como é interessante, tanto a abertura, como o final, como o período dos jogos, certo? Seguindo a nossa aula, você tem o logo aí da Tóquio 2020. Ela vai continuar se chamando Tóquio 2020, apesar de serem nesse ano, em 2021. Por quê? Pelo que eu já falei lá no início. As Olimpíadas seriam no ano passado, mas devido à pandemia elas foram canceladas. E até o momento dessa aula, elas estão armadas, estão arquitetadas para serem realizadas nesse ano, em 2021. Por enquanto está tudo correndo para que essas Olimpíadas sejam efetivadas. Claro que sem público ainda, apenas os competidores. Mas competidores do que também, professor? Nós temos que entender, então, que cada Olimpíada às vezes vai para um país, depois vai para outro, com votações, com a questão da infraestrutura, mas nada disso dentro da área de educação física nós vamos estudar aqui no Fundamental 1. Mas temos que saber que existem os mascotes lá, como esses dois que são da Tóquio 2020, tem o nome em japonês dele ali e o nome na questão aqui já do Ocidente, né? Tem o nome oriental e a questão aqui do ocidental. Temos que saber que existem modalidades esportivas que são disputadas, certo? Então são vários esportes. Mas o que é mais importante saber, se você não sabe, nem todo o esporte é considerado olímpico. Por quê? Porque os esportes eles precisam ser praticados em todos os continentes, ter um número X de participantes. Não vamos entrar nesse aspecto, porque nossa aula é curtíssima, mas só assim, depois que tem todo esse levantamento, é praticado no mundo inteiro, todos têm a oportunidade de praticar esse esporte, ele vai ser inserido nos Jogos Olímpicos. Por exemplo, o futsal, que muitos conhecem aqui no Brasil, ele não é um esporte olímpico ainda, certo? Então vamos conhecer um pouquinho dos esportes olímpicos aí. Como que seriam esses esportes olímpicos? Veja se você conhece, talvez você nunca viu esse aí. Por isso é importante a gente conhecer um pouco dos Jogos Olímpicos. Talvez você nunca soube que isso é hóquei na grama. Professor, mas eu já vi aqueles que eles jogam com patins. Sim, aquela é outra modalidade esportiva, só que aquilo é jogo olímpico de inverno e tem a Liga Americana lá que geralmente passa na TV fechada. Mas, ao mesmo tempo que tem esses esportes um tanto quanto desconhecido para nós, mas que são praticados no nosso país, temos aqueles mais conhecidos, como o futebol, só que nesse caso é a categoria sub-23. Nas Olimpíadas, geralmente, todas as modalidades, na sua maioria, existe a modalidade feminina e a masculina. No caso aí, o futebol feminino, você deve conhecer essa cidadã, que é a Marta. Ela foi eleita 6 vezes melhor jogadora do mundo. No entanto, o Brasil não possui uma medalha de ouro olímpica. Ainda existem outros tipos de esporte. Nós temos aqueles esportes que são na água, considerados aquáticos. Por exemplo, essa aí é a natação. A natação, você deve saber que eles fazem uma espécie de corrida embaixo d'água. São vários estilos. Nesse caso aí, peguei essa foto que diz ali do Phelps, é o maior medalhista olímpico. Mais para frente a gente conversa. Será que a gente consegue fazer natação em casa? Acho difícil, né? Não tem como eu pedir aí para você, para seu pai, para sua mãe, para seu cachorro, fazer uma piscina aí para você fazer os nossos jogos na piscina. No entanto, nós podemos ter outros tipos de jogos. Temos o hipismo. Além de, pode ser na água, mas pode ser na terra. Então, daí o professor Diego vai pedir para você comprar um cavalo aí, colocar na sua casa e começar a saltar. Acredito também que esse esporte nós só podemos conhecer, praticá-lo nós não vamos conseguir. Porque, apesar de ter essa categoria do hipismo aí de saltos, tem aquela em que você só deve fazer algumas manobras com o cavalo para você entender bem. Ir para frente, ir para trás, para um lado, para o outro, que é outra categoria. Não vamos entrar a fundo também, porque acredito que você não vai conseguir um cavalo verdadeiro aí para fazer o hipismo, e nem a nossa piscina para fazer a natação.
Mas ainda existem outros tipos de esporte. Aqueles mais conhecidos, como eu falei ali na questão do futebol, esse talvez você conheça, só que você conheça só uma parte dele. Por exemplo, o atletismo. Talvez você conheça só ele enquanto corrida. E, na verdade, o atletismo não é só corrida, ele tem saltos, ele tem arremessos, lançamentos. Então, o atletismo não é só corrida. No caso aí, eu coloquei para você ver bem certinho que seria uma corrida, aquela corrida mais simples, né? Que 2 ou mais participantes vão sair correndo, o que chegou primeiro venceu. Talvez você só saiba que atletismo, ou só conhecia atletismo assim, mas na verdade são outras provas que existem também dentro desse esporte. Da mesma forma que existem provas assim de velocidade, existem provas de mais precisão. Por exemplo, não é atletismo, mas é tiro com arco. Então é o arco e flecha lá conhecido dos índios, mas que você tem que acertar um alvo. É um esporte totalmente diferente do atletismo, não é de velocidade, sim de precisão. Por isso o estudo das Olimpíadas, porque são vários tipos de esporte, vários tipos de capacidades motoras a serem trabalhados. Claro que vamos fazer tudo dentro do nosso protocolo aí. Quem está em casa vai ter aqueles materiais alternativos para fazer, quem está na escola vai fazer também com uma questão mais adaptada, justamente para respeitar o nosso protocolo da saúde, certo? Mas ainda existem outros tipos. Se você for pensar, existem aqueles de combate, que são como esse aí, o boxe, os de karatê, judô, que pode ter um pouquinho mais de força, né? Mas também tem aqueles mais graciosos, vamos dizer assim, como o caso da ginástica rítmica. Ginástica rítmica, geralmente todos lembram desse aparelho, que é a fita. No caso da ginástica rítmica, só existe a categoria feminina. Você viu que existem muitos esportes. A nossa aula é curtíssima, então eu não posso citar um a um. E então, aí vai a nossa tarefa de casa dessa semana, antes da prática esportiva, ou das práticas dentro da área esportiva, melhor dizendo. Aqui no fórum, você vai tentar colocar um esporte não convencional. Então, você vai dizer futebol, vôlei, basquete, handebol, aqueles 4 que a gente sempre fala. Você vai colocar um esporte não convencional que faz parte do quadro olímpico, então que tenha nas Olimpíadas e que você queria praticar. E vai dizer o porquê. Ah, eu quero praticar porque eu acho legal. Não, você tem que dizer o porquê. Ah, eu queria o hipismo porque eu gosto de cavalo. Quero a hipismo de adestramento, que é aquele que eu falei das manobras lá, brinquei de manobra. Hipismo de adestramento. Oh, seria legal lá fazer o cavalo ir para frente e para trás. E você vai me dizer o porquê você gostaria de conhecer esse esporte. Claro que os esportes que nós vamos praticar durante as nossas aulas serão aqueles que são possíveis, não aquele que todos querem praticar. Porque, como eu falei, temos a questão ali da natação, não tem nem todo mundo tem a questão de ter uma piscina. O hipismo, nem todo mundo tem a condição de ter um cavalo. Então, tentaremos vivenciar os Jogos Olímpicos durante esses bimestres de uma forma lúdica, adaptada para a nossa pandemia, para a questão de quem está fazendo as aulas online e para quem está fazendo as aulas presencial também, de forma lúdica. Faremos de forma lúdica e adaptada. Faça lá então essa tarefinha que eu deixei para você. Diga lá o porquê você gostaria de praticar esse esporte, aquele esporte não convencional, citando o nome do esporte. E daí eu comento lá e vejo o que você tem aí de curiosidade dentro da área esportiva, certo? Nos vemos na próxima aula. Fique com Deus e até lá. Abraço.